Pessoal, vamos dar continuidade falando dos catéteres, tá? Ainda o catéter vesical de alívio e catéter de demora. Então, no vídeo anterior, nós falamos do catéter nasogástrico e o catéter nasointeral, né? Que são os catéteres que são para alimentação, administração de dieta, certo? Ok. Agora a gente vai falar do catéter vesical de alívio de demora, tá? Então, defina catéter vesical e qual a sua finalidade. Pessoal, catéter vesical também é um tubo flexível, como se fosse uma mangueirinha. E qual que é a função? Esvaziar a bexiga, tá? A função do catéter vesical é de esvaziar a bexiga, tá bom? Por que a técnica de sondagem vesical só deve ser feita pelo profissional de saúde? Porque existe o risco aí, pessoal, de desenvolver infecção, de causar dano aí na região genital, tanto do homem quanto da mulher. Então precisa ter uma técnica. Existe risco até de ter uma hemorragia. Precisa ter uma técnica correta para que a gente não cause infecção, danos ou hemorragia no paciente. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é só esvaziar mesmo a bexiga, tá? Devido aos riscos da técnica ao cateterismo vesical, isso deve ser usado em quais casos? Então, assim, os casos mais indicados são alívio da retenção urinária aguda ou crônica, aquele paciente que não consegue fazer xixi, né, está com o canal obstruído, controle da produção da urina pelo rim, às vezes o médico precisa fazer um balanço hídrico desse paciente, né, e muitas das vezes não dá para fazer sem mensurar a quantidade de drenagem dessa urina, tá bom? Insuficiência renal, pós-renal, obstrução intravesical, né? Perda de sangue pela urina, tá? Quando eu preciso fazer uma coleta de urina estéril para fazer exames, tá? E eu medir aí o volume residual dessa urina. Então, essas são as indicações, tá? Qual o material necessário para a realização do catéter vesical? Isso tá no texto, né, pessoal? Quais são os materiais? Eu preciso da pinça PIN, né? Eu preciso de gases, cuba, campo fenestrado, que são os campos estéreis, preciso do catéter, bolsa coletora para que eu consiga juntar essa urina, né, para que eu consiga coletar essa urina e guardá-la e fazer, na verdade, as minhas anotações do volume que foi extraído, o horário, o dia, certo? Uma solução antisséptica, né, líquida, como o polvidine. Hoje a gente usa muito um antisséptico polvidine, né? A gente usa bastante, o polvidine a gente usava mais antigamente. Hoje a gente usa aquele gelzinho que é sabão também, germicida, que é muito usado no hospital como antisséptico, tá? Seringa de 20 ml, um gel anestésico, porque dói a introdução da sonda, tá? Uma ampola de água destilada, porque eu preciso insuflar o balão, se for um catéter vesical de demora, tá? O de alívio não precisa. Então, o catéter vesical de alívio, eu não preciso insuflar balão. O de demora, eu preciso insuflar um balão, que vai ficar dentro aí da bexiga para poder, para que a sonda, o catéter não saia facilmente, tá? Quais são os tipos de cateterismo vesical? Então, a gente viu, são os catéteres de demora e o de alívio, tá? O de demora, o paciente vai ficar com esse catéter aí até quando o médico prescrever a necessidade da manutenção. E o de alívio eu vou usar ali na hora, porque é uma situação geralmente de emergência, ou eu vou colher uma urina, ou eu vou aí proporcionar um alívio, porque esse paciente ele não está conseguindo urinar, ou está com o canal obstruído, ou alguma alteração aí no sistema urinário, tá? Quais são os riscos do cateterismo vesical? Pessoal, os riscos, o maior risco e o que mais acontece é a infecção do trato urinário. Então, esses pacientes eles apresentam muitas infecções urinárias, tá? Trauma na uretra também, né? Pela pressão do catéter, contaminação do tubo, tá? Pelo tubo, contaminação da bolsa coletora, né? Com refluxo para a bexiga. Então,
Muitas das vezes, se eu não manusear direito essa bolsa coletora, vai fazer com que essa urina ela retorne para o canal da urina e vai me causar infecção, vai causar infecção no paciente, tá? Quais são os passos para cuidar de alguém que está usando uma sonda vesical em casa? Pessoal, higienização e métodos antissépticos, tá? Sem isso não tem como cuidar em casa. E sonda obstruída precisa ir para o hospital, tá bom? Em que consiste o procedimento do cateterismo vesical? É uma técnica que consiste em introduzir o catéter, também conhecido como sonda vesical. Lembra que a gente falou? Catéter vesical e sonda vesical é a mesma coisa, tá? Da uretra até a bexiga, né? De forma a permitir aí a saída dessa urina, tá bom? Para as pessoas que não conseguem controlar essa urina, pessoas que estão com dificuldade, enfim. N motivos aí, tá? Como manter a sonda e o saco coletor limpos? Então, evitar puxar, trocar a sonda de 3 em 3 meses, tá? Não levantar o saco coletor acima do nível da bexiga, né? Não colocar o saco coletor no chão e esvaziar o saco coletor, esvaziar o saco coletor da sonda. Sempre esvaziar para que não acumule ali, não crie meio para a cultura de bactérias, tá bom? Quais são os sinais de alerta para procurar um médico? Então, sangue dentro do saco coletor, tem que procurar um médico? Urgente, tá? Urina vazando fora da sonda, precisa procurar um médico urgente. Febre acima de 38 graus, sinais de infecção, tá bom? E dor na bexiga. Então, nós vimos os catéteres nasogástrico, catéter nasointeral e acabamos de ver catéter vesical de alívio e catéter vesical de demora. Lembrando a diferença dos dois. O de alívio, eu vou fazer aquele procedimento ali na hora. O catéter vesical de demora, o nome já fala, vai ficar com o paciente aí 2, 3 meses, dependendo da situação em que ele se encontra, tá? Lembrando que o catéter vesical de demora também é muito utilizado em cirurgias do sistema ósseo, né, partos, tá? Porque esse paciente, ele tem a sua mobilidade aí restrita, então ele não pode andar, não pode levantar sozinho. Muitas das vezes o médico aí indica um catéter vesical de demora para facilitar o cuidado e assistência desse paciente em questão, tá bom?